Oi, gente, tudo bem com vocês? No Nepcast de hoje vamos falar sobre biossegurança, protegendo vidas no ambiente de trabalho. Este podcast é uma iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru. Muito prazer, eu me chamo Suelen Silva, sou assistente social de formação, sanitarista e atualmente estou como gerente do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde. E hoje estou, nesse episódio tão especial, tão bacana, com pessoas bacanas e especiais aqui do município. No episódio de hoje recebemos com muita alegria as nossas convidadas. Cíntia Carvalho, ela que é enfermeira, tem mestrado e doutorado em enfermagem, professora da Unifavip e sanitarista do Centro de Referência e Saúde do Trabalhador daqui de Caruaru. Seja muito bem-vinda, Cíntia. Eu agradeço o convite, a Suelen, e aqui estamos à disposição para tirar as dúvidas. Obrigada, Cíntia. Recebemos também nossa querida Caroline Souza, ela que é enfermeira, tem especialização em oncologia e cuidados paliativos e coordenadora, e atualmente está como coordenadora do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Manuel Afonso de Caruaru. Seja muito bem-vinda, Carol. Oi, pessoal, bom dia. Agradeço o convite de Suelen e estamos aqui para falar sobre algo tão importante, que é a saúde e segurança do trabalhador. Verdade. Algo tão importante para a gente, profissional de saúde, que muitas vezes esquecemos disso, E pensando nisso, para esses profissionais entenderem, o que significa biossegurança para vocês nesse contexto do trabalho em saúde? Em relação à biossegurança, assim, a gente poderia definir como sendo um conjunto, um conjunto de medidas que visa, medidas e ações que visam a minimizar os riscos relacionados principalmente em ambiente de trabalho, A definição maior é essa, que a gente faz, é um conjunto de ações, que tendem a isso, a minimizar, diminuir ao máximo esses riscos dentro desses ambientes de trabalho, mas também não só para o homem, para o meio ambiente, animais. Porém, como nós estamos se referindo à biossegurança dentro dos serviços de saúde, a gente se refere essa definição ao homem, no caso, ao trabalhador. Ao trabalhador, Certo. E aí, nesse contexto de atuação, a gente tem o CEREST, que é o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, e temos o Serviço de Infecção Hospitalar, de controle de infecção hospitalar. E aí, como é que, eu queria entender um pouquinho, como é que conecta, quando vocês falam de biossegurança, qual a atuação do CEREST e qual a atuação do controle de infecção hospitalar? Dentro do controle de infecção hospitalar, do nosso serviço, a gente promove algumas ações para o trabalhador. E uma vez que a gente fala de trabalhador seguro dentro do ambiente hospitalar, a gente fala de paciente seguro também, Então, a gente reforça o quanto é importante o uso de equipamento de proteção individual. Às vezes o profissional ele diz, mas eu trabalho há tantos anos, nunca aconteceu. Mas a biossegurança é justamente isso, esse conjunto de ações que visa anular ou minimizar os acidentes de trabalho, Uma vez que a gente lida com outras pessoas, outros seres humanos, a gente está exposto aos riscos biológicos, que são um dos riscos, Tem o ergonômico, tem os químicos, os físicos. São diversos, Quando a gente começa... E, Suelen, em relação ao Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, nós somos uma extensão do CEREST estadual aqui em Caruaru, e a atuação da gente envolve também a promoção em saúde aos trabalhadores, porém matriciamos tanto aqui os municípios, os municípios de abrangência da Quarta Geres, e o Caruaru faz parte. Então, dentro de Caruaru, a gente tem a VISAT, que é a Vigilância em Saúde do Trabalhador. E nós matriciamos e apoiamos as ações de promoção à saúde, além de outras finalidades. Então, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, ele não, a gente não recebe pacientes, a gente não atende. Porém, existe um atendimento da médica, do trabalho, que ela recebe os pacientes que vêm com problemas de saúde e doenças, que a gente chama doenças relacionadas ao trabalho, para conseguir um nexo causal. Então, assim, nesse sentido, a gente tem o profissional de saúde ali para fazer esse atendimento, e ela pode solicitar alguns exames para poder realmente confirmar ou não se existe uma relação, que é o que a gente chama de nexo causal da doença relacionada ao trabalho. Por exemplo,
E quando a gente fala de biossegurança, a gente só pensa no risco biológico, né? Principalmente dos profissionais que são da área da saúde, que trabalham em hospitais, né? Em serviços de saúde clínicas, mas a gente também pode ter em outros setores, em outros locais. Então, quando a gente fala das doenças relacionadas ao trabalho, a gente não só cita os acidentes de trabalho, estes são de notificação imediata, né? Então, assim, a gente recebe uma demanda muito grande, né, no Sereste para analisar, porque ficamos com a finalidade de vigilância epidemiológica do trabalhador. Então, a gente analisa todos esses dados vindos do Sistema de Informação de Notificação. Então, a gente recebe muitas informações relacionadas a acidente de trabalho, mas também acidente de trabalho com material biológico, né? E também a gente tem outros tipos de o acidente de trabalho relacionado a animal peçonhento, né? Que a gente praticamente muita gente não sabe. Não sabe, é verdade. Né? E as DARTs, que são essas doenças. Que doenças? Transtornos mentais, câncer, Leri-Dort, que são as lesões por esforço repetitivo, doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, a gente chama Leri-Dort, o câncer, a pneumoconiose. Então, são doenças que podem estar relacionadas ao trabalho. Né? E para que seja confirmado, né, é preciso que esse trabalhador, uma vez tendo essa queixa, uma vez sentindo todo o sintoma relacionado à doença, provavelmente relacionada ao trabalho dele, ele possa ser encaminhado para o centro de referência para que a médica, na consulta, possa encontrar esse nexo causal relacionado a isto. Entendeu? Então, no caso, e aí fazendo uma pergunta assim, se Carol, por exemplo, consegue identificar que algum profissional lá no Hospital Manuel Afonso teve um acidente com pérfuro cortante, por exemplo, esse profissional ele pode ser encaminhado em alguma forma para o Sereste ou não, a gente faz um encaminhamento normal para até Funciona da seguinte forma: dentro do serviço de controle de infecção hospitalar, a gente monitora todos esses acidentes de trabalho que acontecem, né? Então, a gente tem uma planilha que a gente acompanha anualmente, mensalmente, tipo, faz o quantitativo de quantos acidentes aconteceram, quais os setores que mais aconteceram, para que a gente possa intervir de forma imediata, né? Então, se é um serviço, por exemplo, de sala vermelha, então está acontecendo muito acidente com material perfuro-cortante, então a gente vai identificar o que é que está acontecendo. É na hora de uma urgência que o profissional ele não está atento ao descarte, por exemplo, do pérfuro cortante, ou não está usando a luva. Então, a gente trabalha dessa forma, né, dentro do serviço de controle de infecção hospitalar, monitorizando. E aí, se, por exemplo, acontece algum acidente com material biológico, a gente tem a referência da gente, que atualmente é a UPA Boa Vista. Então, a gente encaminha esse paciente para lá, ele é atendido pelo profissional médico, e aí vai se validar, né, se ele vai ter a indicação ou não de fazer a profilaxia, né? Sim. Que aí a gente tem um padrão ouro, que a gente respeita dentro de 3 horas. A gente pede para que, no máximo, até 2 horas, para poder dar tempo de até 72 horas fazer a PEP, que é essa profilaxia pós-exposição. Então, hoje a referência da gente, de fato, Caruaru e cidades circunvizinhas, é a UPA Boa Vista. E eu acho que está se disseminando para acontecer na UPA do Salgado. Eu ainda não tenho certeza, mas acho que está caminhando para isso. Já então, ampliar, né? o profissional ele é encaminhado junto com a ficha de notificação, que vai ter todos os dados do tipo de acidente, observações, e aí lá é feito essa triagem com o profissional médico para posteriormente ele fazer a profilaxia. Aí, em relação ao Sereste, Sueli, a gente, essas fichas de notificação, no caso, é uma própria para acidente com material biológico, né? Existe outra que é de acidente de trabalho. Então, nesse caso dos hospitais, é mais a que é com material biológico. Então, a própria ficha de notificação, ela tem um campo específico ao final, que é a CAT, que a gente chama, é a comunicação do acidente de trabalho. Isso é importante ser preenchido corretamente, né? Qualquer pessoa pode preencher ficha de notificação, né? Porém, geralmente nos serviços é direcionado para alguma pessoa para a realização desse preenchimento. Por quê, né? Porque de preferência profissionais de saúde. Então, preenchido, deve ser preenchido corretamente, porque essas informações, elas são encaminhadas para, essas fichas de notificação são encaminhadas ao serviço de vigilância. E esse serviço de vigilância, ele faz o preenchimento dessa notificação no sistema de notificação. Entendeu? É desse jeito. Aí, o que é que o Sereste, ele faz, né, nesse contexto? Ele vai apoiar esses serviços. Então, nós matriciamos aqui, né, o município de Caruaru e apoiamos todas as ações. A gente pode realizar ações de educação
né, juntamente com os serviços de saúde daqui do município, né, E enfatizando a importância, né, dessas medidas de prevenção. E assim, né, o Sereste ele dá apoio a 32 municípios, né? 32 municípios. Fora Caruaru. Não, com Caruaru. Com Caruaru são 32 municípios. 32 municípios. É um quantitativo bem significativo, né? Assim, de Sim. municípios que a gente precisa estar dando esse suporte que o Sereste está. Eu vou ressaltar essa fala vontade. importante de Cíntia em relação às notificações. Muitos pensam que é a atribuição privativa do enfermeiro, e não verdade. é. Como ela falou, né? Cabe a todos os profissionais de saúde. Uma vez que a gente está dentro do serviço, se acontece com algum profissional, o psicólogo, digamos, ou o próprio médico, fisioterapeuta, ou enfermeiro, eles podem fazer essa notificação. Então não cabe só ao enfermeiro. Porque muitas vezes acredita que é apenas e somente do enfermeiro, né? E não é. A gente já fez outros episódios também, algo relacionado à notificação. E a gente sempre tenta reforçar, né? Que de fato não é só o papel do enfermeiro, né? Qualquer profissional de saúde. Isso é importante a gente sempre estar trazendo, né? Ressaltando. E aí eu queria saber um pouquinho, você falou do Sereste, né? Como é que, nessa atuação desses 32 municípios, como é que o Sereste atua para prevenir o risco e promover essa biossegurança no ambiente de trabalho? Através, né, dessas capacitações de educação permanente, né, com esses municípios. Então, inclusive recentemente, nós iremos realizar uma capacitação, né, com principalmente os municípios em que existe uma deficiência relacionada a essas notificações, né, de acidentes de trabalho, e acidentes de trabalho com material biológico. E uma das coisas que geralmente o profissional acaba esquecendo de perguntar, né? Quando você sofreu o acidente, você estava trabalhando ou você não estava trabalhando, né? Existe muito esse debate ainda, que a gente tá, em alguns casos, notifica, mas esquece de perguntar onde foi, né? O local, que até para a gente ter também esses dados para o Sereste. José, que é o coordenador, né, de lá, ele já trouxe isso para a gente também, dessa importância da gente conseguir trazer com que essas pessoas que sejam os profissionais que venham notificar, né, esses casos, que eles lembrem também, né, de perguntar, fazer uma perguntinha simples, estava trabalhando, né, onde é que você estava naquele momento? Foi no momento que você estava, talvez, no seu momento de lazer, né, e a gente esquece disso. Ou no trajeto de trabalho, né? Também no trajeto, isso. Que também conta, né, também contabiliza para isso. Né? E aí, você trouxe também nessa questão da educação permanente, que é um pouquinho que Carol faz, né, com o serviço de controle de infecção, né, hospitalar. E aí eu queria também saber um pouquinho quais as medidas que são tomadas lá no hospital, né, com relação a isso. A gente faz o calendário anual, né, e dentro desse calendário a gente tem algumas educações permanentes que são direcionadas à biossegurança, né? Por exemplo, amanhã vai acontecer o Abril Verde, que aí a gente sabe, né, que nesse abril a gente trata das doenças e acidentes que acontecem no trabalho. Então a gente faz uma alusão no trabalho, mais reforçado durante esse mês de abril, justamente para chamar a atenção desses profissionais, né? E aí, dentro das ações de educação permanente, a gente sempre tem, mensalmente, alguma voltada para uso de EPI, ou conscientização, ou por exemplo, alguma peça de teatro que traga algumas causas que podem levar ao acidente de trabalho ou a doenças de trabalho. Então, tudo visa a promoção desses trabalhadores, né? A saúde desses trabalhadores. E é engraçado, né? Quando a gente fala do uso do EPI, a gente estava conversando um pouquinho antes de iniciar a gravação, falamos muito da Covid, né? Covid-19, como foi todo o processo. E eu lembro que falava-se muito do cuidado que o profissional de saúde tinha que ter, né? Do uso do EPI. Vocês percebem alguma mudança? Assim, eles passaram a se cuidar mais ou só foi naquele início e aí retomaram a esquecer dos EPIs? Porque tem muito disso ainda, né? Dentro do cenário da Covid-19, né, da pandemia que a gente viveu, teve um ponto muito positivo, que foi justamente o uso de equipamento de proteção individual, né? Quando a doença inicialmente não sabia como se disseminava, a forma de contágio, então muita gente tinha medo de como podia acontecer o contágio da doença, né? E aí muita gente se protegia de todas as formas. Era com máscara N95, era com touca, era com capote, com luva. Mas com o passar do tempo, com o final da pandemia, a gente percebe que alguns realmente relaxam nesse uso de equipamentos. Eles deixam a desejar nesse quesito. E aí eu sempre falo, gente, a partir do momento que a gente está dentro do ambiente hospitalar, a gente tem vários pacientes que podem ter algum tipo de doença, infecto contagiosa, enfim. Então, quanto a gente puder se prevenir, quanto a gente tem ao nosso favor de equipamento, a gente tem que utilizar, né? Porque muitas vezes a gente tem um quadro, por exemplo, que a gente está com algum tipo de vírus, mas não desenvolve a doença.
Mas em casa a gente tem algum familiar que seja acamado, idoso ou criança que possa, né, desenvolver a doença de forma mais grave. Verdade. Nos municípios você tem percebido algo nesse sentido? Eu acredito que é mais perceptível dentro dos serviços de saúde, né? Então, a gente no Sereste, quando vamos para algum município, né, para realizar alguma capacitação, educação permanente acerca de alguma temática, né, relacionada à saúde do trabalhador. Então, assim, a gente não entra dentro dos serviços, a gente geralmente faz com os gestores. Gestores de hospital, de atenção básica, com os profissionais. Então, assim, mas eu como professora também, né, que estou também com os alunos dentro desses serviços, a gente percebe que é como Carol falou, né, o pessoal antigamente, né, com a Covid, né, ficava, né, máscara, touca, sempre luva, direto. Não, hoje a gente já percebe que é menos. Porém, sempre em contato com o paciente, eu como professora também oriento o aluno que ele coloque os EPIs. Que é importante, né? Que antigamente não era tanto, né? Carol sabe, né, Carol? Enquanto estagiário, né, já fui aluna de Cinta, então a gente sempre teve esse cuidado, né? A instituição da gente preconizava muito os DPI, porque era a segurança da gente em primeiro lugar, né? E a do paciente, consequentemente. E lembrar, né, que não é a doença que você está vendo ali, que você precisa tomar esse cuidado, mas as invisíveis às vezes são muito pior, né? E também eu sempre falo assim para os alunos, porque os pacientes ali estão com a imunidade um pouco comprometida. Então a gente pode estar numa janela imunológica e estar com alguma virose e passar para eles. Então é importante o uso do EPI também neste sentido. A gente cuida, né? Porque a gente muitas vezes foca tanto, talvez, somente no paciente, esquece da gente, né? E vice-versa. Então, essa importância da gente estar, né? Os EPIs não é apenas para você transmitir algo ou vice-versa, e sim para você se cuidar e proteger quem está em casa, né? Eu acho que a Covid trouxe muito isso pra gente. Quem está em casa, você precisa cuidar dos seus, né? Como você colocou, do idoso, da criança. E eu acho que é reforçar muito com o profissional, porque às vezes a rotina, você tá no processo que você acha tão natural, vou pegar isso aqui e tal, já vou fazer uma punção, seja o que for, sem luva, e acha que, né, e pensa assim, não, isso é muito tranquilo, isso aqui eu já faço há 1000 anos e não vou passar por isso, porque eu já sei como lidar, já conheço exatamente a peça ali, né, a agulha que eu vou usar, eu escuto muito isso. E é muito bacana porque somos da educação permanente, né? E vocês trouxeram muito isso, né? Essa importância de a gente estar sempre capacitando, sempre trazendo treinamentos inovadores, como você trouxe também, como eu sei que o Sereste faz também nos municípios, né? Isso é bacana, somos referência para 32 municípios. Eu sei que deve ser bem, né? Para conseguir atender todos, bem corrido. Mas a gente percebe o quanto que a educação permanente auxilia nisso, né? Ajuda nesse processo. Uma peça fundamental, né? E para conscientização, né? Porque mesmo que haja, né, se você não se conscientiza da importância do uso, você fica como aquele profissional, eu já tenho 30 anos de carreira, eu não preciso estar utilizando luva. Aí é quando acontece o acidente. Né? E a gente que faz parte da educação permanente, todo dia a gente tem que desconstruir vícios, né? Que é como você falou, estou há tantos anos, nunca aconteceu, mas pode acontecer. E a biossegurança é justamente para isso, nunca aconteceu, então tomara que nunca aconteça, mas que você esteja da forma devida, né, paramentada. E aí eu ia perguntar isso para vocês um pouquinho. Vocês percebem resistência dos profissionais quando você vai levar uma palestra para algum município? Você diz, isso aqui eu não preciso. Ou se quando você está ali no momento do hospital, fazendo aquele momento de educação permanente, enfim, tem essa resistência dele se cuidar, né? De usar o EPI. Não vou usar não. Você está falando aí, mas eu não preciso. Vocês percebem alguma resistência por parte dos profissionais? Eu não percebo, né? Quando a gente realiza alguma educação, alguma capacitação, eles escutam, tem uma escuta bem ativa, né? Eles compreendem bem, a gente tenta trabalhar neles essa importância de eles também estarem realizando dentro dos serviços essas educações permanentes, né? Orientando, né, os profissionais em relação às normas regulamentadoras do serviço, né? Mas nesse sentido, minimizando, reduzindo ao máximo esse risco, ou seja, prevenindo mesmo. Então, eu particularmente, eu nunca percebi não, Suelen. Não sei se dentro do serviço, Carol percebeu. Lá no normal, eles não costumam ser resistentes, né? Mas assim, uma vez ou outra que a gente encontra, quando a gente tá passando
discretamente a gente vê que tá funcionando sem luva, a gente, eita, aí não, esqueci, aí eu, certo, mas é importante. Então, uma vez ou outra sempre tem, né? Não é 100%, mas na grande maioria eles aderem bem, é positivo. Eu acho que às vezes acaba sendo mais o esquecimento, né? Talvez aquela rotina de você, tô num rápido aqui, sei lá, tem mais alguns pacientes, eu quero resolver logo, né? Que bom, isso é bacana. A gente, é um trabalho meio que de formiguinha, né? Mas a gente vai conseguindo fazer. E quando a gente consegue sensibilizar, a gente percebe mudanças, né? Porque a educação permanente, a gente sempre fala muito, né? Ela é para o trabalho. Ela sai do trabalho, ela para o trabalho. E é bacana saber que vocês estão conseguindo fazer isso também na rede, né? Nos municípios, aí 32 municípios. E aí, pra gente encerrar, que a gente já tá chegando no finalzinho, mas que é muito bacana, que a gente sabe que tem várias coisas assim. Mas qual a dica que vocês podem deixar aqui para esses profissionais que estão nos ouvindo, né, que estão nos assistindo também? O que vocês podem estar deixando de dica enquanto infecção do controle hospitalar, né, enquanto Sereste, que eu sei que é muito mais amplo, mas qual é essa dica que vocês podem estar deixando com relação à biossegurança para esse profissional? Como Sereste, né, a gente orienta que esses profissionais dentro dos serviços, eles procurem compreender a importância do uso dos equipamentos de proteção individual, compreendam a importância que dentro do serviço não é apenas o acidente biológico, o risco biológico que existe. Existem outros riscos também que eles estão suscetíveis a um acidente de trabalho, mas especificamente dentro dos serviços de saúde, que eles saibam as normas regulamentadoras, principalmente a norma NR1, a NR32, mas a norma NR1, ela regulamenta, ela é o pontapé inicial de todas as normas relacionadas à parte de saúde do trabalhador. A NR32, que Carol acabou de falar, ela é a que pega-se mais no pé do profissional dentro do serviço de saúde. E, infelizmente, né, a gente sempre orienta que o aluno, eu falo agora como professora, né? Então, a gente precisa orientar sempre o aluno, né, que na graduação ele comece a trabalhar este hábito, né, e a conscientização da importância do uso do EPI e seguir as normas regulamentadoras. Por exemplo, a retirada dos adornos, não poder ir com sapatos abertos, né? Então, quando a gente olha esses profissionais, né, depois de formados, né, a gente percebe que alguns se conscientizaram, outros não. Então, a orientação como Sereste é que eles possam, né, compreender dentro dos serviços, participar dessas capacitações, dessas educações permanentes, né, e realizar, de fato, né, o uso do equipamento. Maravilha. A professora também dando dica para os estudantes. É importante. Para você. E a mensagem que eu gostaria de deixar, né, dentro do ambiente hospitalar, que é a minha rotina diária, é que o uso de equipamentos individuais é imprescindível, né? É indiscutível a necessidade de uso deles. Então, uma vez que a gente usa, a gente está seguro. O acidente pode acontecer? Pode, mas a gente vai ter uma barreira a nosso favor, né? Então, não deixem de usar equipamento de proteção individual. É isso aí. Que bom, gente. Obrigada, viu? Bom, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Foi maravilhoso. Acho que é um tema que, com certeza, a gente consegue fazer outros episódios. Agradecer demais a parceria de vocês, a conseguir uma brechinha para estar com a gente. Obrigada de coração. Né? Foi uma conversa com certeza muito esclarecedora. Quem está nos ouvindo, nos assistindo, vai ter mais dúvidas, e aí a gente quer com certeza chamar vocês mais vezes, tá? E aí eu queria deixar esse momento para vocês agradecerem mesmo, né, esse espaço que vocês podem deixar, não sei se telefone para contato, enfim, mas agradecer de coração a vocês, tá, pelo episódio de hoje. E aí, vocês querem fazer algum agradecimento? Eu agradeço, Suelen, pelo convite. Obrigada. Né? Agradeço, assim, por estar aqui, poder esclarecer algumas dúvidas, né? Esclarecer sobre a importância da biossegurança sobre esse tema. É um prazer estar aqui e reencontrar, né? Egressos, né? Que são agora profissionais de saúde exemplares, né? Isso é muito bom. Estão aí no serviço, nessa parte de coordenação, né? Dos serviços. Então, assim, eu que agradeço, né? Mais gratificante para nós aqui. Eu principalmente, né? Obrigada, a gente agradece demais. É sempre muito bom. A gente aprende muito. Agradecer e parabenizar, né, o trabalho, né? Porque a gente é muito importante. A gente tem um aliado que toma outras proporções, né? Através do Spotify, enfim, né? Isso. A gente tem vários acessos a favor do profissional, né?
E aí, se alguém tiver alguma dúvida relacionada à educação permanente, a notificações de acidente de trabalho, pode entrar em contato comigo através do e-mail, que é ccih.hmma@gmail.com. Perfeito, obrigada, a gente agradece. E aí, só para fechar, né, é muito bacana, porque a gente, enquanto o NEP trabalha com educação permanente, é a integração ensino-serviço, o que é isso? É o estudante no serviço, né, o estágio, e saber que ele volta, né? Isso é muito bacana, que é o que a gente está falando. Estamos com uma professora de uma universidade, da Unifavip, estamos com uma ex-aluna que hoje está, né, como coordenadora de um hospital, né? Então, assim, isso é muito bacana, né? Para você que está aí, que é estudante, sabe que volta. Eu tenho aqui, por trás das câmeras, a gente tem alguns ex-estagiários e hoje estagiário também. Eu fui um estagiário e estou atuando hoje, então isso é muito bacana. No SUS a gente sempre se encontra. Era isso que eu ia finalizar, porque o SUS, ele é um mundo, mas que a gente sempre, ele dá muita volta, né? Ele é como se fosse separadinho, a gente sempre acaba se reencontrando. E isso é muito bacana. Bom, e para vocês, estamos finalizando o episódio de hoje, né, com um tema extremamente importante para você profissional, para você estudante, para você também paciente, que é a biossegurança, né, protegendo vidas no ambiente de trabalho, com essas convidadas maravilhosas. Brigadão mesmo. E aí queria agradecer também a você que está nos ouvindo, que está nos acompanhando. Não deixe de nos seguir, tá, nas redes sociais, @nepcaruaru, @prefcaruaru, e não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo e esse áudio, tá bom? Muito obrigada e até a próxima, gente. Tchau, tchau.